Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, hoje para falar sobre o mercado do café. Passo praticamente no retrovisor, agora abril tem o foco de todas as atenções, principalmente de uma safra que vem por aí. Para conversar um pouquinho a respeito do mercado do café, vamos a Santos, vamos falar com o Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que já está conosco. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, Carvalhais. Boa tarde. Estamos aqui com os nossos vagões aí, os trens aí fora apitando para atrapalhar um pouco a gente. Não, Vagão. é exatamente o som da exportação, é o som do porto, né? Mostrando exatamente que tem muita mercadoria, tem muita qualidade, muito trabalho sendo exportado aqui do Brasil por esse porto tão importante aqui da América do Sul do Brasil. Agora, Carvalhais, o que a gente pode considerar desse mercado, né? A partir do mês de abril, março ficou no retrovisor, houve aí praticamente algumas flutuações, o mercado se consolidou com preços mais altos. Como é que você avalia primeiro? O que ficou para trás e o que vem pela frente, qual a expectativa? O mês todo foi de muito sobe e desce, como a gente fala, muita alta, muitos interesses de curto prazo prevalecendo. Eu insisto sempre que considero que os fundamentos continuam os mesmos, ou seja, estoques muito baixos no mundo todo, até o momento as notícias sobre consumo é que ele se mantém, às vezes o aumento de um tipo de consumo de café para outro, como agora ultimamente falam muito do aumento do consumo do solúvel nos Estados Unidos e em algumas regiões da Europa, por ser um preço melhor, e também porque o solúvel melhorou de qualidade nesses últimos 5, 10 anos. Né? Mas são movimentos naturais, na minha opinião. Agora, os fundamentos de produção continuam os mesmos, o clima continua muito incerto, não só no Brasil, como nos outros países produtores. Esse mês de março choveu um pouco mais do que em fevereiro, agora no final, mas continua aquela dúvida sobre o tamanho da nova safra que nós começamos a colher agora a partir de maio, principalmente. O que se acha, não tem outra palavra para falar, é que a de não pode vir a ser um pouco maior que a passada. Algumas lideranças do Coninão não concordam com isso, e a de arábica deve ser menor. Né? Só vamos ter uma ideia melhor quando a colheita começar a se fazer a renda do café, que o problema maior do arábica vai estar na renda, com essa incerteza de clima, seca, depois chuvas irregulares. Nós vamos ter uma melhor da renda do café colhido a partir do final de maio, início de junho, quando nós vamos poder projetar melhor o tamanho da safra 2025. Essa semana oscilou muito, nós começamos a semana com alta, né? E até que tivemos uma baixa na quarta e ontem uma baixa muito forte. Eu acredito isso muito mais às incertezas que estão na economia mundial, com a mudança no governo americano, com o novo presidente que tem falado em grandes mudanças no modo de trabalhar, em taxas para as importações americanas, em reciprocidade. Isso tem levado a muita incerteza para os operadores de todas as bolsas, não é só de café. Não se sabe exatamente o que vai acontecer e o que isso tudo que ele está falando vai se concretizar. Nós não podemos esquecer que são só 2 meses do novo governo americano. É muito cedo. Ele está tateando, é o jeito dele trabalhar, e nós vamos ter que aguardar. E ontem foi um dia de muita incerteza no mercado mundial, quando o presidente Trump anunciou taxas fortes para a importação de veículos nos Estados Unidos, mexe com uma cadeia muito consolidada e acabou derrubando bolsas aí ao redor do mundo e refletindo um pouco na de café. Não que toda a baixa da de café tenha sido por causa disso, mas ela acabou sendo uma queda maior ontem em razão disso. Essa é a minha opinião, não posso dar certeza disso. Hoje já estabilizou, fechou com um pouco de alta, e se nós fizermos o balanço desta semana, vamos ver que a baixa dessa semana é menor do que a alta que teve na semana passada, e nós tivemos também a alta na semana anterior. Portanto, o mês está caminhando para ser um mês de balanço positivo, ou seja, de mercado em alta ainda. As exportações devem continuar a cair, estão caindo esse mês em relação ao mesmo mês do ano passado, é natural, porque nós batemos recorde de exportação no ano passado e sobrou um pouco café para esse ano. E vamos ter que acompanhar o dia a dia. Agora, quanto ao consumo também, como eu disse, fora isso de mudanças no consumo, daqueles consumidores que precisam fazer algum tipo de economia, com o consumo como um todo, por enquanto, não há notícia de queda.
Temos aí praticamente três tópicos, né, principais nessa tua avaliação. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, a aproximação da safra, que gera uma pressão. Tradicionalmente isso acontece. Tem a questão do consumo e tem a questão do governo Trump, né, que está atirando praticamente para todos os lados. Quando a gente fala de safra, né, chegar a aproximação da safra, isso naturalmente gera uma pressão sobre o mercado. Essa pressão já tem sido notada nas cotações, ou ainda a gente percebe que os preços que estavam lá no ano passado já estão muito mais acima, lógico, diante dessa escassez de oferta, acima daquilo que era esperado pelo mercado. Gera essa pressão a aproximação da safra, Carvalhais? Olha, geraria mais se se houvesse ainda muito café na mão dos cafeicultores, dos produtores. O que se imagina é que o volume de café a essa altura do ano, final de março, que está ainda na mão dos cafeicultores é muito pouco. Portanto, não vai ter uma pressão vendedora, porque a safra nova está chegando. Eles vão vender, não tem saído o negócio sempre. Um dia como ontem no mercado para, né? Mas não há muito café para ser comercializado. Então, eu não imagino que essa pressão seja tão grande assim. Outra coisa, até se começar a colher a nova safra, beneficiar e colocar no mercado, vai um tempo. No caso do Conilon, quando nós chegarmos aí no final de abril, início de maio, aparecem os primeiros lotes. No Arábica, a Arábica em volume, cafés bem polidos, bem secos, bem preparados, começam em junho, mas principalmente a partir de meados de junho. O volume é maior em julho, tanto que o nosso ano safra termina no final de junho. Né? No mês de junho já vai ter algum pouco café arábica embarcado, bem que precise, e um pouco mais de conilon. Mas arábica em quantidade, tomando conta da nova safra, dos novos embarques brasileiros, é a partir de agosto. Né? Então, e nesse meio tempo, a gente não pode esquecer que acabou o verão, começou já o outono, e daqui a pouco vai se começar a prestar atenção não na falta de chuva ou na temperatura muito alta nos cafezais, mas sim no frio. Né? Então é um outro fator que nós temos que ver como é que vai acontecer. Em suma, como nós não temos estoques no Brasil, estoques em grande quantidade no Brasil, nos outros países produtores, nos consumidores, qualquer notícia que aparece é motivo para o mercado ir para cima ou para baixo. E eu acredito que isso vai continuar. Nós estamos, quando chega mais 15, 20 dias, começam a falar que está chegando uma frente fria vindo do sul. Óbvio que não é nada de mais forte, mas para o especulador, para os fundos de curto prazo, é um belo motivo para jogar o mercado para cima ou para baixo. E essa disparada das cotações, dos preços, no mercado interno, lógico, nas gôndolas dos mercados, e também até mesmo na exportação. No caso do consumo, né, principalmente dos importadores, teve um freio, eles falaram basta pelo momento, né, vão dar uma parada, o mercado travou. E aqui no mercado interno, alguma alternativa ao café que tem sido colocado nas gôndolas, por exemplo, o café solúvel, pode ser uma alternativa também ou não? Não, é aquilo, não tem. Se você falasse que o preço subiu muito, mas tem muita oferta de café, o que não seria razoável, né? Talvez isso pudesse acontecer. Há sim alguma modificação, mas principalmente nós temos que aguardar agora, porque essas altas todas estão sendo repassadas, né, com mais força para os supermercados, não só aqui, como em outras partes do mundo também, em outros mercados consumidores. Vamos ver qual é a reação a isso. Né? E essa equação, do lado, falta de estoques, problemas políticos, guerras e problemas climáticos, vão deixar com que o mercado continue instável. Eu não consigo enxergar um mercado mais estável nos próximos tempos. Né? A safra nova vai entrar, você tem que lembrar que os cafeicultores agora comercializam com muita calma o café deles, quem vendeu muito no começo da última safra acabou prejudicado, eles perceberam isso, então eu imagino que eles vão começar a comercialização naquele mínimo necessário para pagar as despesas de colheita, aguardar para sentir melhor o que vai ser o clima, tudo, para a safra 2026. Os agrônomos dizem que de algum jeito o crescimento dos ramos, onde vão nascer as flores e os frutos para a próxima safra, já foram prejudicados por esse calor de fevereiro e março. Também é cedo.
Outra coisa, como é que vai ser o clima no inverno fora o frio? Vai ser tudo seco? Quando é que volta o período de chuvas? Vai atrasar? Vai chegar em outubro, como seria o natural? Né? Então, sem estoque, tudo isso leva a muita especulação. E é o que nós vamos continuar assistindo, na minha opinião. Agora, não dá para enxergar um clima mais normal esse ano, o ano que vem, por tudo que se fala, né? E nem que você estabilize a economia mundial e essas guerras com muita rapidez. Então, toda essa equação, aí, todos esses movimentos, qual vai ser a resultante disso tudo, o que vai ser para chegar no preço do café, não é possível de enxergar. Nós vamos continuar com muita emoção no mercado de café. E não só a emoção vinda principalmente lá do Donald Trump, né, que tem mexido com a economia global, né, deixando praticamente todos os países aí em alerta, todos os sentidos, né, na própria questão da indústria automotiva, com relação às taxas impostas para vários países, né. O café é sensível também a toda essa movimentação de Trump, não, Carvalhais? O café faz parte do mercado, né? Tem as suas bolsas e tudo, e todos os mercados, ainda mais agora com a comunicação em rede, são mais ou menos interligados, principalmente para os fundos, para os especuladores. Né? E você consegue se movimentar hoje, através do modo com que a informação mudou, com a tecnologia facilitou a operação de bolsa, eles mudam de um produto para outro, de uma aplicação para outra com uma rapidez extraordinária. E o café, que já sempre sofreu com muita oscilação, tem sofrido agora com oscilações maiores ainda. Isso deve continuar também. Não há quem consiga enxergar que vão resolver rapidamente os problemas do Oriente Médio, a guerra da Ucrânia, há os interesses da China no meio disso, da Rússia, dos Estados Unidos. Ou seja, o mercado deve continuar conturbado e influenciando também as cotações do café. Bom, e de alguma forma, nós temos aí toda essa questão voltada à própria demanda global, né? O café continua demandando, as exportações, os embarques também têm sido até mesmo com um bom resultado, volume também, receita, e deve continuar assim. O ano continua firme, né, para o produtor em si, né? Ele tem conseguido administrar bem essa questão dos custos e também dos valores da comercialização. Como você mesmo disse, eles estão equilibrando, né? Estão segurando um pouquinho, vendendo aos poucos, para poder não ter prejuízos, como alguns tiveram, né, diante da disparada do mercado. Agora, é muito cedo para fazer qualquer tipo de projeção para o mês de abril, né? Você bem sempre diz, né? Não tem como saber. Quem diz que sabe pode estar enganado e profundamente enganado, né? Mas abril promete, né, para que o produtor Nós, tenha uma safra aí pela frente também, não, nós Carvalhais? entramos em mais um assunto. Com a subida muito forte das cotações do preço do café, o volume de capital de giro que cada trader precisa, que cada exportador precisa, cresceu muito. Fora o fato das margens das bolsas com essas altas enormes que houveram. A gente sente também que os traders, os comerciantes de café tomam muito cuidado com isso hoje em dia. O custo do dinheiro subiu aqui dentro do Brasil e também nos Estados Unidos. Né? Então, há mais esse fator. Você carregar um estoque hoje em dia é cada vez mais caro. E a gente nota, por exemplo, nessas últimas 2 semanas, um cuidado maior dos compradores em não subirem as ofertas. Qualquer lote de café que é colocado na rua, vem logo 2, 3 interessados, há muito interesse comprador. Agora, os preços muitas vezes não são aquele que o produtor, que o vendedor quer, e os negócios acabam não sendo concluídos. Mas há muito interesse por café no mercado, e agora, o custo do dinheiro, o volume do dinheiro necessário hoje em dia para comprar, por exemplo, 1.000 sacas de café em relação ao que custava há 1 ano e meio atrás, triplicou. Né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Se nota tanto vendedores como compradores de café tomando muito cuidado no que vai fazer, se cobrindo sempre em bolso, olhando aquilo, não deixando nenhuma ponta solta, porque se de um lado houve muito lucro para alguns, ganhou muito dinheiro, você não pode esquecer que do outro lado perdeu. Não é só ganha-ganha. Né? E isso a gente nota-se no mercado claramente um cuidado maior de todos na hora de fechar um negócio.
51.810.000 sacas estimadas aí no último levantamento feito e divulgado pelo próprio Mapa, né? É uma boa estimativa, está dentro daquilo que realmente o mercado tem acompanhado. Dá para atender toda essa demanda, tanto interna quanto externa. Vai faltar café? Vai continuar essa falta de café no mercado, Carvalhais? Bom, primeiro que eu não olho muito para os números assim, porque é aquela polêmica, né? O lado comprador acha que a safra vai ser muito maior e o lado que vai vender, o lado produtor acha que é uma loucura que a safra é menor. Isso é histórico no Brasil. Nós temos que olhar em relação à safra passada. Há um consenso aí entre os agrônomos que a safra deve ser um pouco menor que a 24. E se com a safra 24 nós chegamos em fevereiro de língua de fora, como já falei da última vez, ou seja, quase sem café, a tendência é de novo, quando nós chegarmos em fevereiro de 2026, a situação ser parecida. Nós vamos ter que acompanhar o consumo no mundo, o clima, né? Agora vai começar a especulação em cima do que vai ser a safra 2026, é mais um ano, mais um mês, daqui a um mês só vai estar se falando de safra 2026. Uhum. Agora, mesmo que ela seja maior, vamos dizer que decorra muito bem o clima e que 26 seja maior que a 25. Todo o café que nós produzimos vai ser demandado, há muita necessidade do café. E se ela for maior em 26, as árvores vão ficar desgastadas e em 27 nós vamos ter novamente uma safra muito menor. Então não dá para enxergar um excesso de produção tão cedo no mercado. Há muita pergunta sobre se estão plantando mais café no Brasil ou não, é outra pergunta que se faz muito. Devem estar plantando um pouco mais, e isso leva um tempo para virar café mesmo, 2 anos e meio a 3. E o clima nesse tempo, ele vai deixar esses novos pés de café crescer ou não? Então, veja, as dúvidas continuam. Como eu disse para você, nós vamos continuar com muito sobe e desce e com muita emoção no mercado de café. Tem lá Uganda, tem o Vietnã, tem outros países aí produtores, né, que enfrentam problemas climáticos, mas nada atende essa demanda crescente, principalmente pelos chineses, né? Parece que está caindo no gosto mesmo o café É, pelos chineses, aparentemente, não? aparentemente o chinês, realmente, os novos chineses, os mais jovens, estão entrando no consumo de café. Agora, o número de cafeterias cresceu muito, parece que agora a tendência veio para ficar. Eu, desde criança, portanto faz muito tempo, eu ouço falar nisso, que o dia que o chinês começasse a tomar café seria uma maravilha para os países produtores de café. E agora eu acho que chegou essa hora do consumo de café. Vamos acompanhar esse ano, o próximo ano, ver se essa tendência continua, as informações que chegam até agora que continua. Aquela Luckin Coffee, que é a maior rede de lojas de café na China, agora anunciando que vai entrar nos Estados Unidos. Vamos ver mais essa briga aí. Ela tem um número de cafeterias muito maior que a Starbucks na China, e agora está começando a falar em entrar no mercado americano. Vai ser interessante ver essa briga também. Outra briga também. Mas tá bom. Carvalhais, aquele recado final para o cafeicultor, produtor que nos acompanha nesse momento, por favor. Que ele tome muito cuidado, que ele lembre que olhe para o café que ele está na árvore, quem tem algum café guardado e pronto, deve vender ou não. Eu sempre falo o seguinte: se você já tem o café na árvore, divida os riscos. Comece nos dias bons vender o que sobrou da sua safra, que por todas as informações é muito pouco, né? E você tem o café que está na árvore, que você vai começar a colher com seguro. Se houver algum problema maior climático, alguma coisa, já está escorado ali. Paciência e aproveitando os bons dias para vender. Quem tem café, porque muita gente não tem mais café da safra 24, né? E o resto vai depender de sorte, de como é que vai ser o clima, como é que vão desenvolver essas tratativas de mudança na economia do mundo que começaram com força nesses 2 meses, como é que vão resolver a guerra na Ucrânia, o que vai acontecer no Oriente Médio, o consumo na China vai continuar crescendo. Se você ver, são muitas variáveis e é difícil, para não dizer impossível, acertar qual é a resultante disso tudo. Agora, uma coisa é certa: não tem café sobrando no mundo no momento, e tão cedo não vai ter. E que o produtor, né, a cooperativa contrate seguranças aqui no Brasil, né, porque voltou a ser o ouro verde, né? E sempre que acontece isso,
pode ocorrer furto, né, no transporte, na cooperativa, até mesmo nas tuias. Tem que ficar muito atento a isso também, né, Carvalhais? E tem sim, e como é um produto muito falado, os preços cresceram muito, tem havido ainda, é insignificante o número de roubos perante o tamanho da produção brasileira, mas é uma coisa que preocupa a todos os cafeicultores, todas as cooperativas, a todos os armazéns gerais, no transporte também, e isso também tende a continuar, porque além de ter subido mesmo, é uma coisa muito falada, não tem um dia que os jornais, que as rádios não falem no preço do café. Isso deve também chamar a atenção desse lado da nossa sociedade, do pessoal que da margem da sociedade roubando, fazendo isso, o café deve estar levantando a cobiça dessa gente também. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Um abraço, até a próxima, hein? Até a próxima. Boa tarde e bom final de semana para todos. Igualmente. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro sempre, todas as informações, reportagens, entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Tá aí João Batista Olive, como sempre, fazendo aquele convite para que faça uma degustação, 7 dias de graça, depois venha fazer parte do clube de assinantes do TID. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado. Até uma próxima.